Beleza, turma? Bom dia de novo. Vamos dar sequência aqui. Na aula passada, a gente começou a fazer um detour, tá? Na disciplina aqui, a gente está falando um pouco de física da coisa. Na aula passada, a gente estava se perguntando, tentando responder a pergunta. Ué, por que não está escrevendo? Agora sim. Pergunta: de onde surgem as cargas, né? Nos materiais, tá? E aí, aqui eu estou interessado em dois mecanismos principais que vão ser importantes para a gente, tá? O primeiro deles aqui, que eu estou chamando de geração espontânea, que ele vem da ideia de que eu tenho um cristal, no meu caso aqui eu estou tratando de silício, é o material mais importante, tá? Em eletrônica. Eu tenho um cristal, e aí a ideia básica aqui é que a partir do momento que eu coloco energia aqui nesse sistema, tá? Eu posso acabar, eventualmente, quebrando algumas dessas ligações covalentes que tem aqui que vão se formar aqui no sistema, tá? Que vão se formar aqui no cristal, tá? Vou manter essa coisa aqui unida, vou manter isso aqui um sólido. E aí eu formo um par composto por um elétron livre, tá? Tá cheio de outros elétrons aqui que estão participando dessas ligações. Tá cheio de outros elétrons que a gente não está indicando, tá? Lembrando que nas ligações a gente só está indicando os elétrons de uma camada mais externa, que a gente chama de camada de valência, tá? Essa história de mais externa, inclusive, o significado mesmo dela é uma camada mais energética, tá? Dentro desse sistema que é o átomo. Mas de toda sorte, eu vou formar um elétron, eu vou liberar ele para se movimentar aqui no meio desse material, e eu vou formar uma lacuna, tá? Que é a falta de uma ligação dessa aqui. Aí eu discuti isso na aula passada com vocês, de que na hora que eu acelero, na hora que eu tento acelerar essas cargas aqui, usando um campo elétrico, tá? O elétron ele vai tender a se comportar como uma partícula negativa, que ele é, e essa lacuna ela tende a se comportar como se fosse uma carga positiva, como se fosse uma carga positiva, tá? E aí discutir um pouco aquela analogia de uma garrafa d'água, uma bolha, essa lacuna aí é como se fosse uma bolha dentro de um monte de água, tá? Então ela se movimenta tentando flutuar, né? Ela se movimenta ao contrário da gravidade, no nosso caso, nesse exemplo, nessa analogia, tá? Então, repare, ela funciona ao contrário das partículas de água que estão lá dentro da garrafa, tá? Muito parecido com o que vai acontecer aqui. Muito parecido com o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma partícula, eu tenho a falta que essa partícula faz em algum lugar, e a falta que essa partícula faz em algum lugar, parece uma bolha, se comporta também, ela vai se movimentar também, e a gente pode entender como se fosse uma partícula, tá? Esse movimento desse buraco aí, dessa falta dessa ligação, tudo bem? E aí o que a gente percebe aqui, nessa questão de geração espontânea, é que a concentração de elétrons vai ser igual à concentração de lacunas. Sempre. Eu sempre produzo esses dois caras em pares. Quando eu quebro uma ligação, formo um elétron e formo uma lacuna, tá? Por definição. E toda vez que um elétron encontra uma lacuna dessa aqui e aí tende a refazer aquela ligação, eu perco um elétron, porque agora ele vai ficar preso naquela ligação, não está mais livre. Eu perco um elétron disponível para fazer a condução elétrica aqui, e eu perco uma lacuna, porque eu reconstruir uma ligação química que estava faltando no meio do meu material. Tudo bem? Então, esses caras vão sempre acontecer em pares, tá? E outra coisa importante é que a temperatura a temperaturas fora da temperatura ambiente, tá? Tanto o N quanto o P vão ser diferentes de zero. Eu sempre vou ter esse fenômeno aqui acontecendo. O segundo mecanismo que a gente viu no ano passado, é o que a gente chamou de dopagem. A ideia da dopagem
é a gente substituir os átomos da rede cristalina por outros átomos que tenham propriedades ligeiramente diferentes do que aquele do material original. Então, por exemplo, uma possibilidade aqui é dopar esse cara com um material que eu chamei de doador. Eu vou só indicar com um D aqui, tá? Não especificando nenhum elemento químico em particular. Simplesmente dizendo, olha, eu estou colocando um cara aqui que, em vez de ter 4 elétrons na camada de valência, tenha 5 elétrons. Porque ele vai ser capaz de formar essas 4 ligações covalentes para manter o cristal unido aqui, e vai sobrar um elétron que aí lá na disciplina de materiais vocês vão fazer a conta disso aqui, tipo assim, é uma conta muito elegante, inclusive, eu gosto muito de ver aquelas contas ali, tá? Vocês vão calcular toda a estatística energética desse negócio aqui, a distribuição de energia nesses elétrons, não sei o que, bababá, e vai concluir que vai ter vários elétrons desses aí, que eles vão estar livres para se movimentar, eles vão ter energia suficiente para ficar libertos, tá? Free, né? Dessas ligações aqui. Eles não vão participar de nenhuma ligação. E aí, eles vão ter energia suficiente também para trafegar, para ficar livres aí para se movimentar nesse cristal. Ok? Então, repare, na hora que a gente faz isso aqui, eu vou dar nomes para eles, eu vou chamar esse material de material... Uai, por que não está apagando? De material do tipo N. E a cara que vai caracterizar o material para a gente chamar, para dizer que ele é do tipo N, tá? Quer dizer que tem excesso de cargas negativas em relação às cargas positivas. Tem mais elétrons livres do que lacunas livres, tá? O número de elétrons livres vai ser aproximadamente o número de átomos que eu colocar lá na dopagem, tá? E o número de lacunas livres vai ser aproximadamente a quantidade de lacunas que eu já produzia por geração espontânea, pelo primeiro mecanismo. Tudo bem? E normalmente o que a gente faz é colocar a quantidade, a concentração de dopagem desse átomo, essa contaminação aqui no meu material, numa concentração bem mais elevada do que o que a gente normalmente produz com geração espontânea. Tá? Por outro lado, se a gente, em vez de fazer isso, fizer a troca por um átomo que eu vou chamar de aceitador, tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui é injetar alguma coisa aqui no silício, que vai entrar no lugar dele, e eu vou chamar de aceitador, sem fazer menção a nenhum tipo de elemento químico em particular, simplesmente dizendo que se eu colocar aqui algum cara que tenha 3 elétrons na camada de valência, tá? O que vai acontecer é que eu vou conseguir formar algumas ligações, 3 desses pares aqui de compartilhamentos, e vai sobrar para mim uma lacuna, tá? Porque eu, afinal, não tenho elétron para completar essa ligação aqui. E essa lacuna também, vou convidar todo mundo de novo a fazer a disciplina de materiais eletromagnéticos, vai fazer a conta, a estatística de quantas lacunas tem aí no material real, né, no material físico de verdade, quantas lacunas aparecem aí, a depender da temperatura, quanto que é a distribuição estatística de energia desses caras aí, tá? E aí vocês vão concluir que vai ter um monte de lacunas, uma concentração razoavelmente alta de lacunas, que vão estar disponíveis para se movimentar nesse material, tá? E aí a gente chama esse material aqui de material tipo P, tá? E aí ele é caracterizado por ter uma concentração de lacunas maior do que a concentração de elétrons. A gente vai dizer que as lacunas são portadores majoritários e os elétrons, nesse caso, são portadores minoritários. Quem está em maioria e quem está em minoria. Lembrando que a concentração de elétrons, nesse caso, não é zero, tá? A concentração de elétrons vai ser
a concentração que já aconteceria por geração térmica, por geração espontânea naturalmente, e a concentração de lacunas vai ser aproximadamente a concentração de dopagem que eu inseri ali. E aí, isso é uma regra prática, tá? Porque normalmente a gente coloca uma concentração de dopagem razoavelmente alta quando comparada à concentração de cargas que a gente produz por geração espontânea, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma noção, assim, ordem de grandeza desses números. Aqui em geração espontânea, esses números aqui para o silício, dá aí na faixa de 10 a 18 cargas por centímetro cúbico, mais ou menos um número dessa ordem de grandeza. Em termos de dopagem, o que a gente costuma fazer é começar a conversa com 10 a 21, 10 a 22 cargas ou átomos, né, de dopagem por centímetro cúbico que a gente coloca ali, tá? Tipo, cerca de 1.000 a 10.000 vezes maior do que a concentração de geração espontânea. Mais ou menos esse é o começo da conversa. E aí, restou para a gente uma segunda pergunta, que é, cara, se essas cargas, se eu consigo fazer essas cargas aparecerem aí, como é que eu faço para controlar o movimento delas, tá? Como as cargas se movimentam. Opa. Como que são os mecanismos de movimento, né? Que a gente vai chamar de mecanismos de transporte dessas cargas aí. Como é que eu faço para, assim, controlar o movimento delas, tá? Fala para elas, não, sai daqui e vai para lá. Tipo, agora volta para cá, tá? Eu quero controlar isso, tudo bem? A gente vai ter dois movimentos básicos que vão interessar aqui para a gente, tá? O primeiro deles é o que eu vou chamar de deriva. E deriva é um movimento causado pelo campo elétrico. Essencialmente é o que vocês estudaram lá em eletromagnetismo, tá? Literalmente, você coloca um campo elétrico, esse campo elétrico produz uma força nesses objetos que têm essa propriedade que a gente chama de carga elétrica, e aí eles tendem a se acelerar em resposta a esse campo. Em resposta a esse campo, tá? Então, repare aqui que, essencialmente, o que vai estar acontecendo é, se eu tenho um pedacinho de material aqui, no nosso caso, o que a gente vai fazer é botar uma tensão elétrica. Quando a gente está colocando uma tensão elétrica aqui, o que a gente está fazendo é produzir um campo elétrico, tá? Que aponta do lado mais para o lado menos. Então, a gente induz um campo aqui dentro desse material, tá? E aí, uma carga qualquer aqui, tá? Ela tende a ser acelerada por esse campo elétrico aqui. Eu vou considerar primeiro aqui uma carga positiva, que é um pouco mais fácil de pensar, tá? Mas pensa assim, as lacunas vão ser as cargas positivas, os elétrons vão ser as cargas negativas. A gente tem os dois caras lá funcionando de maneira mais ou menos independente. Mas pensa só, tem uma carga aqui. Só que lá em eletromagnetismo, vocês estudam essa coisa no vácuo, né? Normalmente tem um campo e, tipo assim, sua partícula está no vácuo, não tem nada ali para atrapalhar o movimento dela. Mas aqui a gente não está no vácuo. Reparem que eu tenho um monte de obstáculos para essas cargas, tá? Por quê? Eu tenho um monte de nuvens. Opa. Eu tenho um monte de outros elétrons aqui, ó, tá? Meio que atrapalhando o movimento delas. Lembra que carga negativa com carga negativa vai se repelir. E eu tenho um monte de cargas positivas que estão aqui nesses núcleos atômicos, atrapalhando ou repelindo ou atraindo essas cargas que estão tentando se movimentar aqui também, no meio desse sólido, tá? E aí eu tenho um padrão, como aqui é um cristal, tá? Você não só tem esses obstáculos aí, coisas atraindo e repelindo, como você também tem um padrão repetitivo dessas coisas, um padrão rítmico aqui, tá? E é bem interessante também, por isso que vocês lá na disciplina de materiais vão estudar esses diferentes padrões de cristal, porque esses diferentes padrões vão influenciar no como é que vai funcionar o movimento dessas cargas aqui, tá? Para mim,
eu simplesmente vou considerar que uma carga dessas aqui, ela não consegue andar em linha reta aqui dentro desse material. Ok? Ela vai andar aos trancos e barrancos. Então, ela vai andar para cá, ela bate em algum lugar e volta, aí vai mais um pouquinho para lá e volta, não sei o quê. Ela meio que vai para tudo quanto é lado aqui, tá? Vai para frente, vai para trás, vai colidindo e vai andando, mas ela tem uma tendência, tá? Ela tem uma tendência, quando eu olho na média, quando eu olho a estatística disso aqui, ela tem uma tendência a sair de um determinado ponto aqui e ir para um determinado outro ponto, direcionada pelo campo elétrico. Tudo bem? Professor, E aí, a gente vai caracterizar esse movimento? Diga, quem está falando comigo? foi eu. É só que você. É só uma pergunta, talvez seja meio besta, mas você desenhou ali meio que um caminho meio parecido. Isso é o que aconteceria num cristal? Ela vai fazendo esses trancos e barrancos, mas de maneira igual? O que você chama de maneira igual? Digo, de maneira parecida, que no seu desenho, por exemplo, parecia que o terceiro ali movimento ali ia pra cima, pra baixo, fazendo esse triângulo e Cara, depois voltando. vai para todo lado, assim. É tipo um movimento muito louco, tá? É, mas eu digo, não teria um padrão. Porque o que eu quero dizer é que no seu desenho parece que tem um padrão, e aí eu perguntei se seria isso que aconteceria no cristal. Ela parecia ter uma certa, tipo, uma aleatoriedade, mas se você olhasse de maneira mais macro, parecia que ela tá dando vários mesmos caminhos várias vezes, entende? Eu tô entendendo e eu tô olhando aqui agora o meu próprio desenho e eu posso ter passado essa ideia, mas é uma coisa meio aleatória mesmo, Ah, entendi, beleza. tá? Mas é um pouco mais complicado do que simplesmente falar que é só aleatório, porque olha só, tem algumas direções de movimento. Lembra, o que ele tá vendo lá, a carga, tá? Tá vendo como se fosse um. Ela tá vendo um cristal, assim, é uma coisa bem repetitiva, tá? Quando ele tenta andar numa determinada direção aqui, por exemplo, nessa direção aqui, ó, repare que tem como se fosse poucos obstáculos para ele andar nessa direção, tá? Para ele se movimentar nessa direção. Então deve ser um movimento razoavelmente fácil. Quando ele tá tentando andar assim, ó, nessa outra direção, também tem poucos obstáculos. Então ela veio meio com dependendo de onde eu tô no cristal aqui e de para onde eu tô olhando, eu vejo um túnel, na verdade, né? Tá? Tipo assim, e lembra, tipo assim, esse material aqui, cara, tá altamente fora de escala. A distância entre esses caras é assim, astronômica, tá? Quando a gente pensa nessas partículas subatômicas. Então, dependendo da direção que o elétron vai tentar, ou a carga aqui, tá? Pode ser uma lacuna, vai tentar se movimentar, ela vê um túnel, cara. E aí, minha amiga, ela vai que nem uma bala, tá? Como se tivesse atirado uma bala mesmo no vácuo e ela só vai, tá? Agora, tem outras direções, por exemplo, se eu tentar me movimentar assim, ó, nessa direção, eventualmente aqui, eu vou encontrar um obstáculo que vai, por exemplo, me jogar para uma outra direção, tá? E aí, essa interação aqui, eu estou usando esse modelo que é um modelo balístico, né? Particular, tá? Tipo assim, eu estou entendendo que a carga é uma partícula, mas real, e é isso que vocês fazem lá no discipline de materiais. Lembra, vai ter uma característica de dualidade aqui entre partícula e onda para essas partículas subatômicas, inclusive para o elétron, inclusive para essas lacunas, tá? Esse movimento é mais como se fosse um movimento de um monte de água tentando, de uma onda numa água assim, tentando se propagar, tá? É um negócio um pouquinho mais sofisticado do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá bom, Estevam? Não, beleza, obrigadão. Mas assim, meio que a mensagem básica é, a despeito da modelagem precisa matemática em cima disso. A mensagem é, eu não estou me movimentando no vácuo, eu estou me movimentando num ambiente que tem um monte de obstáculos e eu preciso vencer esses obstáculos. Mas reparem, tá? Mesmo quando alguma coisa me joga para uma outra direção, tem uma força tentando me acelerar. Nesse caso aqui, tem uma força tentando me acelerar para lá. Então, é como se eu me acelerasse aqui, aí visse, bum, aí fosse meio que batendo aqui, porque tem um outro obstáculo do lado de lá. Aí essa coisa vai navegando nesse ambiente aí. Tudo bem? Entendi. Não, perfeito. Tá bom? Aqui pra gente, o que a gente vai olhar, e aí o que vai interessar pra gente, é que o modelo que a gente vai usar é falar o seguinte. Cara, é o seguinte. Essa carga aqui, ela vai se acelerar
Mas como tem esse monte de obstáculos, ela vai atingir uma determinada velocidade. Quando ela está no vácuo, perceba que a força é constante e aí a aceleração é constante. Isso quer dizer que ela vai acelerando, o tempo vai passando, está sempre cada vez mais rápido. Aqui isso não vai acontecer, porque cada interação dessa faz ela perder um pouquinho de energia. Tá? Acontece um pouquinho de troca energética. Então, o campo colocou um pouco de energia na partícula, acelerou ela, tá? Ela está mais rápida, está se movimentando, só que cada vez que ela interage com a rede cristalina, com o cristal, essa carga perde um pouquinho de energia. Então tem um balanço, tem duas forças aqui, ó, agindo nela. Uma é uma coisa que está tentando o tempo todo colocar energia na partícula, e outra que são essas colisões, estão o tempo todo tentando tirar a energia dessa partícula. Tá? Então tem meio que duas forças antagônicas funcionando em cima dessa partícula. E aí a gente vai considerar, e não é um modelo ruim, tá? Que vai existir uma determinada velocidade, essa carga vai se acelerar e ela vai ter uma velocidade terminal, tá? E que essa velocidade é proporcional ao campo elétrico, à intensidade de campo, tá? Quanto mais forte o campo, mais rápidas essas partículas conseguem se movimentar aqui. Mais energia eu consigo colocar em cada uma dessas partículas. Então, meio que mais rápido elas vão se movimentar. Mas percebam que o que eu estou fazendo aqui é usar um modelo linear de como é que vai ser a média desse movimento dessas cargas. Bem? Do lado de cá, deixa eu dar nomes para elas, porque repare uma coisa. Isso aqui é um modelo matemático, tá? Eu estou tentando descrever como que é o movimento por meio da velocidade. Eu estou dizendo que ele é influenciado pelo campo elétrico, e eu introduzi uma constante de proporcionalidade, que é esse μ aqui, que é para ter uma equação, tá? Para poder ajustar a equação, em vez de ficar 1 para 1, para eu poder ajustar a equação. Afinal, dependendo do cristal que eu estou me movimentando, o padrão da rede é diferente, e aí a mesma partícula, ela consegue se movimentar um pouco mais rápido num determinado cristal, num determinado material, e um pouco mais lento em outro determinado material. Tudo bem? Aqui eu ainda estou fazendo essa simplificação de que não importa a direção que eu estou andando, eu vou ver a mesma velocidade, o que não é verdade, tá? Como eu mostrei aqui, ó, tem direções que eu percebo menos obstáculos do que outras direções, tá? Mas eu estou desprezando essa questão, mas essa questão aqui é essencial, e é por isso que é tão importante instalar. Eles vão fazer materiais, tem uma parte meio chata no começo, tá? Que é uma parte da disciplina que é o estudo dos cristais, que chama de cristalografia. Vocês vão estudar, de fato, os padrões, não sei o quê, aí vai calcular uns vetorizinhos para descrever como é que é a geometria desse negócio e tal, blá, blá, blá. Eu sempre achei essa parte um pouco mais chata. Meus colegas costumavam achar uma parte um pouco mais bacana, porque é bem geométrico mesmo, tá? Você vê e tal, você vai no laboratório, tem um monte de modelinhos físicos, né, umas bolinhas com umas varetinhas assim, já montadas, pra você poder ver essa coisa, tal, tridimensional dela e tal, não sei o quê. Tem programa de computador hoje que você vai lá, tipo, fala assim, me mostra como é que é a estrutura do silício. Aí ele te mostra, pode girar a parada e tal. Bem... Meus colegas sempre gostaram mais disso aí, eu sempre achei essa parte mais chata, porque eu sempre gostei mais de ver a conta. Tá? E aí a molecada, meus colegas sempre acharam a conta, tipo, quando aparecia uma integral, ele já ficava assim, tipo, cara, o que tá acontecendo? Eu gostava daquilo, tá? Lá na disciplina de materiais vocês vão estudar tudo isso, tudo bem? Eu vou dar o nome para essa constante de proporcionalidade aqui, tá? Porque percebam, é um artefato matemático. É um artefato matemático que eu coloquei aqui para fazer um ajuste de uma equação, tá? Mas que acaba tendo uma interpretação física, tá? Eu vou chamar isso de mobilidade. Mobilidade. Tá? Mobilidade. Tudo bem, gente? E é quase como se fosse, tá, gente? Assim, quase como se fosse uma medida de massa dessas partículas num determinado material, tá? Por quê? Uma partícula mais pesada é mais difícil de botar ela em movimento. Ela anda mais devagar, ela percebe mais esses obstáculos. Uma partícula mais leve, tá? Numa noção assim,
pensa intuitivamente, aqui informal, uma partícula mais leve, você pensa assim, eu dou um empurrãozinho nessa coisa que é leve e ela vai embora. Assim, é fácil de acelerar ela, então ela deve ser uma coisa um pouco mais rápida, tá? E essa mobilidade, ela dá um pouco de medida, uma medida meio que indireta do que seria essa ideia da massa de uma partícula, tá? E aí repara uma coisa, tá? Essa mobilidade aqui é algo que a gente consegue fisicamente ir lá e medir. Eu consigo ir lá e fisicamente medir isso aqui, tá? Não assim diretamente com essa equação, tá? Porque eu consigo ir lá e colocar um campo elétrico, dizer quanto que vai ser um campo elétrico, colocar lá um potencial, se a distância, se a parada toda. Eu não consigo medir a velocidade dessas partículas aqui, mas eu consigo fazer outras medidas indiretas, porque essa velocidade, como a gente vai ver aqui, ela influencia depois na quantidade de corrente elétrica que a gente vai perceber num determinado dispositivo. Então eu consigo colocar uma tensão elétrica em algum lugar, medir uma corrente, e aí a partir dessas duas informações calcular essa mobilidade, tá? Que é uma medida física, tá? Então me dá uma noção física sobre o que está acontecendo lá. E boa parte da pesquisa em novos materiais, tá? Descobrir novos materiais ou inventar novos materiais tem a ver com calcular ou medir justamente a mobilidade desses novos materiais, pelo menos do ponto de vista da pesquisa de materiais utilizados em eletrônica, tá? Em eletrônica, para fazer elementos elétricos aqui para a gente, tá? É uma das principais características elétricas que vão interessar para caracterizar um material novo, para saber se ele funciona bem como isolante, como um condutor, como semicondutor, tá? É uma das principais coisas que o pessoal tenta medir, essa propriedade de mobilidade, tá? Então, quem quiser um dia, quem se interessar aí por fazer pesquisa nesse tipo de material, tá? Aqui na UNB em particular, tem uma pesquisa, tem um grupo de pesquisa interessante, que trabalha com materiais orgânicos, tá? Tentando caracterizar mobilidade e algumas outras características, mas em boa medida, mobilidade de materiais orgânicos para fazer dispositivos eletrônicos, tá? Tipo LEDs orgânicos, transistores orgânicos, tá? Transistor de plástico, literalmente, transistor de plástico, LED de plástico, tá? Tem várias aplicações, inclusive várias aplicações comerciais hoje em dia, tá? Alguns desses displays aí de grandes, inclusive, tá? Tipo de telefones celulares, mais novos, mais bonitões, da Samsung, da Apple, super tecnológicos, tá? Eles são feitos de materiais orgânicos, tá? Eles são feitos de plástico. Eles só não são flexíveis ainda. Mas vocês têm aí, por exemplo, um telefone da Samsung, que ele tem uma tela que dobra, né? Que, assim, tipo, cara, é uma parada, para mim é uma parada muito doida, tá? Porque é um painel de LED, tá? Os LEDs já eram formados por materiais orgânicos, só que agora, em vez de eles estarem montados em cima de um painel de vidro, que é rígido, montaram num painel de plástico. E aí você consegue pegar o display e dobrar o display. Por exemplo, dobrar no meio, tá? É uma primeira tentativa de utilizar isso daí. Eu acho, assim, muito doido, tá? Mas eu acredito que no futuro possa ter outros tipos de materiais assim meio que dobráveis, tá? Ou alguma coisa que você enrola, tipo, sei lá, eu sempre penso na minha cabeça assim, quando alguém fala para mim, a gente vai fazer um display flexível. Eu sempre penso numa coisa mais, tipo assim, como se fosse uma folha de jornal, sabe? Onde, tipo assim, como se fosse um Kindle, tá? Só que um Kindle que é uma folha. E aí eu sempre penso assim, tipo, eu vou abrir o Kindle, vou ler o jornal hoje, tipo, o jornal de hoje, aí ele vai se atualizar e vai mostrar para mim as notícias de hoje. E aí, quando eu terminar de ler, eu vou enrolar ele, vou formar tipo um canudinho assim, vou botar em algum lugar, e aí amanhã, na hora que eu pegar ele de novo para ler, eu vou abrir e aí vai ter notícias diferentes ali, tá? Assim, é um negócio meio futurista, mas você repare que a gente tá começando a chegar lá, tá? Beleza. Dito isso, tá? A gente vai ter meio que duas versões disso aqui, dessa mesma equação, porque o movimento dos elétrons é diferente do movimento das lacunas, tá? Eu mostrei para vocês, o movimento das lacunas é bem mais complicado do que o movimento dos elétrons. Por quê? Porque o movimento das lacunas é, na verdade, um movimento de milhões e milhões e milhões de elétrons acontecendo, tá? Numa direção. E aí o que a gente está percebendo é a bolha
andando na outra direção. Mas o que tem lá dentro lá mesmo é só elétrons se movimentando, tá? E aí eu vou escrever aqui a velocidade dos elétrons, tá? Vai ser menos μn vezes o campo, tá? μn N para indicar que eu estou falando dos elétrons, esse menos porque os elétrons se movimentam na direção contrária ao campo. Se o campo aponta para a esquerda, os elétrons andam para a direita, tá? E vice-versa. E quando a gente fala das lacunas, eu vou chamar de velocidade das lacunas, vou usar a letrinha P, vou dizer que isso aqui vai ser μP vezes o campo, tá? E a mobilidade dos elétrons normalmente é diferente, bem diferente, tá? Da mobilidade das lacunas. Em geral, a mobilidade dos elétrons é bem maior do que o das lacunas. Em particular no silício, tá? A mobilidade dos elétrons é cerca de aproximadamente 3 vezes maior do que a mobilidade das lacunas. No silício, a temperatura ambiente. E aí, esse número mágico, 3 vezes maior, é 2,8, blá, 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 alguma coisa, tá? Mas engenharia aqui, 3 vezes maior. Lá em eletrônica 2, quem for fazer comigo, ou com quem quer que seja que esteja dando eletrônica 2, depois aqueles que se interessarem em fazer a disciplina optativa, continuação desta, vai ver que na hora que a gente vai projetando circuitos, e a gente vai ter lá transistores que trabalham com lacunas e outros que trabalham com elétrons, e a gente vai querer juntar esses dois no mesmo circuito, a gente vai precisar mexer nos parâmetros desses transistores de tal forma a equalizar a quantidade de corrente que passa por eles, tá? E aí, a regra mágica lá no silício para começar a conversa, tá? É fazer os transistores P 3 vezes maiores do que os transistores N. É já meio que a regra de ouro, assim, você já começa por aí, tá? Por quê? Porque a mobilidade de um é 3 vezes maior do que a mobilidade do outro, dos elétrons, é 3 vezes maior do que a das lacunas, e num eu tenho movimentação por meio dos elétrons, de carga, no outro eu tenho movimentação de carga por meio das lacunas. Tá? E aí a gente precisa dar um jeito de equacionar esse negócio, tá? Mas guarda aí para os detalhes lá na frente, tudo bem? Beleza, gente. Sabendo a velocidade, como é que eu calculo a corrente elétrica? Porque eu não estou interessado em saber velocidade das coisas, eu estou interessado em, lembra, a gente está em eletrônica, eu quero falar de circuitos em algum momento. Eu quero botar uma tensão elétrica e medir uma corrente. Ou eu quero botar uma corrente e medir uma tensão. É isso que a gente quer fazer, tá? Então, como é que a gente vai converter velocidade em corrente, tá? Eu vou usar um modelo clássico aqui. Repare, eu vou fazer um setup que é bem artificial, mas ele vai servir para mostrar o que está acontecendo aqui, tá? Opa. Deixa eu desenhar, copiar esse cara aqui. Eu vou precisar dele. Pronto. Então, o que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou pegar e vou considerar um volume de cargas aqui, tá? Em vez de pegar só uma carga específica, eu vou separar um volumezinho e vou tentar calcular quanto de carga tem nesse volume. E aí, lembrando, a corrente, a gente vai calcular, é o fluxo de cargas, né? É quantas cargas passaram de um lado para o outro em algum lugar aqui, numa determinada quantidade de tempo. Tudo bem? É o fluxo de cargas. Quanto de carga atravessou uma determinada região, passou de um lado para o outro, saiu de um lugar e foi para o outro, e quanto tempo, considerando quanto tempo demorou para essas cargas realizar esse processo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um material que tem a altura H, tá? Eu vou considerar que ele tem largura W, e comprimento L, vão ser as dimensões que eu estou usando. Mesma coisa para o lado direito, tá? É o mesmo material. Aqui do lado esquerdo eu vou fazer num tempo T0, do lado de cá eu vou fazer num tempo T1, vou ver o que aconteceu com essas cargas quando esse movimento, tipo assim, quando terminou o movimento e quando do lado esquerdo quando começou o movimento, como é que estava a coisa? Do lado direito quando terminar o movimento, como é que vai estar a coisa? E aí a gente vai usar essas duas informações para calcular a corrente. Eu vou considerar, tá? Eu vou considerar que eu vou calcular um volumezinho aqui. Vou separar um pedacinho
uma fatia aqui no meu material, tá? De carga. E aí, o que eu vou fazer? Essas cargas aqui que eu estou separando aqui dentro, elas estão se movimentando a uma velocidade V. A uma velocidade V. Tá? Eu vou considerar esse setup. E aí eu vou escolher, então muita atenção, eu vou escolher arbitrariamente, porque eu posso separar o volume que eu quiser, tá? Eu vou escolher arbitrariamente um pedacinho aqui que tem a largura, que tem essa largura aqui, V, que tenha tamanho V também, que seja numericamente igual à velocidade que eu estou observando que as cargas estão se movimentando, tá? Eu estou escolhendo isso arbitrariamente, tá, gente? E aí eu vou considerar que todo mundo aqui tá numa posição, eu vou ficar olhando, tá? O que está acontecendo com essa linha aqui que eu vou chamar de X, vou chamar de X1. Eu quero, depois do tempo T1, tá? Eu quero ver o que vai acontecer depois do tempo T1. No tempo T1, o que eu vou considerar? Que essas cargas saíram do lado esquerdo da linha X1 e foram para o lado direito da linha, foram para o lado direito dessa linha X1. Elas estão se movimentando, tá? Olha lá a velocidade delas. E aí, eu vou considerar que elas andaram exatamente o suficiente para virem todas do lado de cá e não sobrar nadinha do lado esquerdo e elas estarem coladinhas ali na linha X1, assim como elas estavam coladinhas na linha X1 no início do movimento. Tudo bem? Então, esse é o cenário que eu estou considerando aqui, tá? Aí perceba que é o que está acontecendo, tá? Eu vou dizer que T1 também uma escolha completamente arbitrária, tá? Mas vocês vão ver que a equação, no final dos contos, vai dar certo. Vai ser T0 mais 1 segundo. Eu quero observar essas coisas aqui, e aí por isso que eu escolhi essa largura V, porque eu sei que 1 segundo depois, nessa velocidade aqui, é exatamente a distância que ela vai andar é V, tá? A velocidade é V. Um número aí, sei lá, 10 metros por segundo. Se observa o movimento durante 1 segundo, quantos metros você vai andar? 10. Tudo bem? Fica numericamente igual uma coisa com a outra. Por isso que eu escolhi V aqui, nesse tamanho aqui. Para depois de 1 segundo passado, quanto que eu andei? V. A mesma, numericamente, eu estou tendo numericamente igual à velocidade, tá? E aí, quanto que é a corrente elétrica, então, que eu vou estar observando aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela, gente? Porque piscou aqui para mim e apagou aqui. Estamos sim. Sim, tá dando para ver, professor. Então vamos seguir. Quanto que vai ser a corrente? Vai ser, vamos lá, quanto de carga se movimentou no tempo, tá? Então vai ser Q dividido pelo tempo. O tempo é 1 segundo. Então, essencialmente o que eu preciso descobrir é quanto de carga eu tá envolvida nesse transporte aqui, tá? Quanto de carga saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito. Então vamos lá. Quanto de carga vai ser? Vai ser a densidade das cargas. É uma informação que eu conheço. Eu conheço sabendo quanto que é a dopagem que eu coloquei ali, ou quanto que é a temperatura que está ali, e aí gerou cargas por geração térmica. Eu sei. Ela me dá um chute muito bom sobre quanto que vai ser a densidade de cargas. Eu vou considerar que são elétrons aqui nesse caso. Tá? Vou usar a N, mas é a mesma coisa para as lacunas. Então, eu sei a densidade dessas cargas. Para eu transformar a densidade na quantidade de cargas, eu preciso multiplicar pelo volume, porque isso aqui é carga por centímetro cúbico, ou carga por metro cúbico, tá? Por um volume. Então, eu preciso saber quanto que é o volume. O volume, nesse caso aqui, vai ser V, que é esse número que está aqui, vezes H, vezes W, que é esse que está aqui, vezes que está aqui. Afinal, isso aqui é um paralelepípedozinho, né? Tá? Com um cubinho, assim. Tudo bem? Então, vai ser V vezes W vezes H, que são as dimensões desse cubinho aqui, desse paralelepípedo. Tudo bem? Toda essa multiplicação aqui vai me dar a quantidade de carga que tem naquele volume. Tá? Quantidade de carga que tem naquele volume. Só que eu não preciso saber só quantas cargas tem aqui, a contagem das cargas. Eu preciso saber quanto de carga elétrica tem aqui. Isso aqui está me dando a contagem de cargas. Tá falando assim para mim.
projetista tem 1 milhão de cargas. Mas não é isso que eu preciso saber. Eu preciso saber quantos coulomb de carga tem aqui. Quanto que é a carga elétrica no final. Eu vou, como são todas as partículas iguais, eu vou multiplicar isso aqui pela carga do elétron, que é, sei lá, 10 a menos 23, nem sei quanto que é esse número aqui, coulomb, e aí eu vou chegar na carga total, tudo bem? Que se movimentou aqui, tudo bem? E aí, vamos fazer a análise dimensional desse negócio para todo mundo, eu só me convenço, tá? De que isso aqui é de fato a corrente quando eu vejo a análise dimensional. Cara, vamos colocar as unidades de cada um desses caras aí e ver que, no final das contas, a gente está tendo unidade de corrente elétrica, tá? Então, eu vou ter... Vamos lá, ó. Eu vou ter, tá? Aqui, metro por segundo é a unidade da velocidade, tá? É a unidade de velocidade. Do lado de cá eu tenho metro, do lado de cá eu tenho metro. Esse N eu tenho quantidade de coisas, uma contagem é adimensional, dividido por metro cúbico. 10 mil partículas por centímetro cúbico. Não sei quantos milhões de partículas por metro cúbico, tá? Então, a unidade desse N é 1 dividido por metro cúbico, ou metro M elevado a menos 3, tá? E a unidade da carga é coulomb. E aí, perceba aqui o negócio. Quando a gente faz análise dimensional, metro vezes metro dá metro ao cúbico, dividido por metro ao cúbico, vai cancelar, e aí vai sobrar, tá? A dimensão disso aqui, coulomb por segundo, que é exatamente o que a gente chama de ampere, a unidade de corrente elétrica. Tudo bem? Então dá certinho aqui. Diga, filho. Eu só não entendi direito o metros por segundo. Aquilo ali não seria... Eu entendi que você usou a velocidade, mas você não quer a distância? Não seria metro? Então, mas repare que eu escolhi uma coisa numericamente igual a outra, justamente para eu poder vir aqui plugar a velocidade nesse lugar. Ah, entendi. Tá bom? Beleza. Se você não escolher fizer essas escolhas aqui, você vai precisar calcular essa parada, vai ter que resolver uma integral, e aí na tua integral lá, para você poder considerar esse segundo aqui, tá? Você vai ter uma equação diferencial que você vai ter que resolver, e aí, mas você vai chegar no mesmo lugar. Você vai chegar nessa mesma conclusão aí. Tudo bem? Entendi. Então é como se fosse só um artifício para pular a conta mais complexa. Mas na teoria poderia usar o volume normal, né? Tipo metro. Na teoria você poderia fazer alguma coisa tipo assim, em vez de escolher aqui, escolher V, escolher, sei lá, um número qualquer, D, que não tá usando aí, sei lá, escolher um número qualquer, tá? E aí calcular uma equação diferencial, né? Que vai falar assim para você, velocidade, porque o que você conhece aqui é a velocidade, e você quer saber quanto que essa parada andou aqui, aí você calcula de fato o fluxo. É aquelas equações complicadas lá de cálculo 3, que vocês fizeram lá, para calcular o fluxo. Beleza. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, repare que essa conta aqui vai dar para a gente a corrente que está passando aqui, tá? Nos livros de eletrônica e dispositivos, é mais comum a gente tratar da densidade de corrente, tá? Para poder deixar essa coisa um pouco mais independente da geometria. Tudo bem? Na hora que a gente... O que vai ser essa densidade de corrente, tá? Vai ser a corrente dividida pela área da seção transversal que ela está atravessando. Vai ser dividida pela área desse quadradinho aqui que ela atravessou, tá? Então é bastante comum, pessoal de física principalmente, falar em densidade de corrente, que é o que você vai ver em todos os livros. Na hora que estiver estudando aí os livros, vai aparecer essa outra equação aqui que é J, que é o número que é a letra que o pessoal usa, tá? Vai ser essa corrente toda dividido por aquela área vermelha que está marcada aqui, ó. Dividido por essa área vermelha aqui, tá? Só que essa área vermelha é H vezes W, tá? Vai cancelar H vezes W do que está aqui, se eu estou dividindo um pelo outro. E aí vai sobrar V vezes N vezes Q, e aí isso aqui vai ser ampere por metro quadrado, tá? Porque aí você tem uma medida que é independente, é um pouco mais independente da geometria. Se eu te dou a densidade de corrente, para uma área maior, você multiplica pela área, você calcula de fato a corrente. Para uma área menor, você vai lá e calcula, a corrente vai dar uma corrente menor. Tudo bem? Mas você fica uma coisa um pouco mais independente da geometria, tá?
Seguindo, aqui faltou falar o seguinte. Quem que é esse V, né? Aqui, ó. Quem que é esse V? Porque como eu estou usando um modelo linear, acabei de mostrar no slide passado, o V, eu estou dizendo que é a mobilidade vezes o campo, tá? Então, eu posso ainda reescrever isso aqui como sendo, e aí meio que é a equação final, tá? A densidade de corrente final vai ser μn vezes n, mobilidade dos elétrons, vezes a densidade dos elétrons, que é o que está aparecendo do lado de cá, tá? Quando eu considero os elétrons. Repare que o Q é um número constante, não depende de se eu estou falando de elétron ou de lacuna. O campo não depende se eu estou falando de elétron ou de lacuna, é uma constante, tá? Então, na hora que eu calculo a componente dos elétrons, a componente das lacunas, e somos dois para considerar a corrente total, tá? Vou poder botar lá em evidência tanto a carga quanto o campo. E aí vai sobrar μ P vezes P vezes a carga vezes o campo. Tudo bem? Então repare aqui uma coisa, tá? Que é o que eu gostaria que vocês reparassem. Essa corrente aqui, que eu vou chamar de corrente de difusão, tá? Corrente de difusão, ela depende da tensão que eu aplicar no material. Tensão controla o campo, tá? Mais tensão, mais campo elétrico. Menos tensão, menos campo elétrico. Então, eu aplico uma tensão, eu vou ver essa corrente aqui. Só que agora eu consigo quantificar quanto que é essa corrente. Tudo bem? Quanto que é essa corrente. E aí, repare, que é algo que eu gostaria que vocês percebessem também. Eu não quero que vocês decorem essa equação aqui, mas eu quero que vocês consigam perceber isso aqui, tá? A corrente de deriva será maior quanto maior for a tensão que você aplicar. Então, você bota a tensão, aumenta a corrente. Ponto. Segunda coisa, a corrente de deriva eu escrevi aqui difusão, não sei porquê, tô doido, que é deriva. A corrente de deriva, essa causada pelo campo elétrico, depende da quantidade de cargas que eu tenho lá. Se eu puser um campo bem grande, bem elevado, tá? E para botar um campo bastante elevado, é fácil. Eu boto uma tensão e eu boto as coisas bem pertinho umas das outras. Porque lembra que a tensão é campo, o campo é tensão por metro. Tá? Tipo, volt por metro, né? É só botar as coisas bem pertinho, é só fazer as coisas bem pequenininhas. E isso aqui é fácil de fazer, tá? Mesmo com um campo bem grande, bem elevado, tá? Se a minha densidade de cargas, se tiver poucas cargas disponíveis lá, a corrente vai ser baixa. Vou repetir. Mesmo se eu puser um campo elétrico bem elevado, que é o que isso aqui tende a me dar uma ideia de que, se eu puser um campo grande, a corrente deve ser grande, que a velocidade vai ser grande. Sim. Mas se tem pouca carga para se movimentar, se essas densidades aqui, ó, são baixas, a corrente vai ser baixa. Tudo bem? Repare que ela está entrando multiplicando essa parada, tá? Então, uma coisa grande multiplicando uma coisa pequena. Se você multiplicar por um número grande, por um número que é bem perto de zero, vai ficar uma coisa pequena. É meio que você tem que pensar. Tudo bem, gente? E aí, repare que... Só um segundo. Repare que é o seguinte, tá? No material tipo N, eu tenho muito elétron e pouca lacuna. Então, eu vou perceber a corrente de elétrons intensa e eu vou perceber uma corrente de lacunas pequena. Ao passo que, no material tipo P, eu tenho muita lacuna e pouca elétron. Então, eu vou perceber muita corrente causada pelas lacunas e pouca corrente causada pelos elétrons. Tudo bem? Pergunta aí, Estevam. Não, era só se é isso aí que vai originar, então, a resistência do material. Cara, a resistência do material é um bicho bem complicado, tá? Mas isso aqui é uma das coisas que influencia a medida final lá de resistência, de resistividade do material. Essa densidade de cargas aí. Tem lá disponível. Se tiver pouca carga disponível, é difícil conduzir, né? Sim, exatamente. Tá? Mas tem um monte de outras coisas que influenciam
Ah, resistividade de material. A resistividade é um bicho bem complicado, tá? Seguindo aqui, então. Seguindo. Esse aqui é o mecanismo que a gente vai chamar de deriva. Deriva. Causado pelo campo elétrico. Próximo mecanismo é o que a gente vai chamar, é o segundo mecanismo de transporte aqui, tá? A gente vai chamar de difusão. Professor? Sim, quem tá falando comigo? É o Paulo, É porque lá no... Diga lá. Você pode voltar, por favor? Porque ali naquela última fórmula que a gente achou para corrente de deriva, você acabou somando tanto de lacunas, a velocidade das lacunas, quanto a velocidade Boa pergunta. dos elétrons. Só que lá antes a gente Boa tinha visto que era menos, o de elétron tinha um negativo antes. Isso. É que aqui Boa ele pergunta. não aparece. Boa pergunta, Paulo. Obrigado. Ainda bem que você perguntou, porque eu ia só deixar passar. E essa história do sinal aqui, quando que é mais, quando que é menos, aqui já gera uma confusão dos infernos, tá? Repara uma coisa aqui. Para as lacunas, vamos pensar na carga elétrica positiva, que ela é um pouco mais fácil de começar a pensar. Se elas estão vindo para a direita, se elas estão vindo aqui para a direita, vamos lá. O movimento das cargas das lacunas. Se ele for para a direita, quer dizer que a corrente convencional, antes de eu falar disso, volta aqui um pouquinho. A corrente que a gente está interessado é a corrente que a gente vai chamar de corrente convencional, a corrente lá dos circuitos elétricos, tá? Quando o pessoal convencionou o que era a corrente lá nos circuitos elétricos, ninguém fazia a menor ideia do que era elétron, lacuna, não existia essa ideia. Não existia essa ideia aqui de lacuna, ninguém fazia a menor ideia do que estava acontecendo aqui. Alguém só convencionaram que tinha uma corrente de cargas, tinha um monte de coisa que chamaram de carga elétrica, tinha cargas, essas cargas eram cargas positivas, tá? Só existia esse conceito de carga, não existia muita ideia de que a carga é negativa ou tem contrários e tal. Não existia carga elétrica, por isso que era tudo, entre assim, positivo, não fazia muito sentido falar número negativo, tá? Tinha as cargas e elas se movimentavam, beleza? E a corrente que a gente mede é o movimento dessas cargas. Só que, quando se descobriu a carga, de fato, o elétron, tá? Quando se olhou e falou assim, cara, olha só, preciso de uma carga negativa para explicar o fenômeno físico que está acontecendo aqui. Não tinha nada a ver com circuitos. Aí é física, não tem nada a ver com circuitos. O elétron, perceberam que o elétron tinha carga negativa. Tá? Ele funcionava ao contrário daquilo que estavam se fazendo em circuitos. E aí chamaram, porra, se estava fazendo ao contrário, e a corrente que a gente, até então, a gente não fazia sentido a gente falar em carga positiva, negativa, nada disso. Vamos dizer que aquelas cargas que estavam lá, vamos dizer que elas eram positivas, e vamos chamar essa outra aqui, que funciona ao contrário, de negativo. Vamos botar um sinal de menos, para indicar que ele funciona ao contrário daquela coisa que a pessoa já estava estudando antes, lá em circuitos, tá? E aí acontece uma questão que é o seguinte, na hora que eu boto aqui, aí falando de circuitos, na hora que eu venho aqui e ponho uma coisa, lá faço um circuitinho e falo assim, vai ter uma corrente aqui que vai ser V, imagina que isso aqui é um resistor, vai ser a corrente que passa aqui, tá? Vai ser V dividido por R. O que a gente está dizendo aqui é que, ou o que acontecia antes, tá? O que aconteceu no início. O pessoal pensava que tinha um monte de cargazinhas positivas andando nessa direção aqui, ó. Um monte de cargazinha positiva andando nessa direção. E aí o fluxo delas, a quantidade dividido pelo tempo, a quantidade no tempo, tá? O fluxo é numericamente igual àquela quantidade ali, V dividido por R, que é o que a gente chamou de corrente. Então repare, essa corrente aqui, nos circuitos, a corrente que a gente está medindo, a corrente que a gente vai estar interessado o tempo todo é o que a gente chama de corrente convencional. É uma corrente de cargas positivas. Beleza? Então repare aqui, vamos lá. Aí voltando aqui para esse mundinho da física, que são dois mundos diferentes, eles não conversavam e a gente tem que compatibilizar eles, tá? Quando a gente está falando das lacunas, e eu estou dizendo que as lacunas andam para o lado esquerdo, desenho aqui de laranja, elas estão andando aqui para o lado esquerdo, a corrente convencional, a corrente lá nos circuitos, tá vindo também, tá indo para o lado direito, a corrente dos circuitos está indo para o lado direito, tá? Se eu vir aqui medir uma corrente elétrica, esse I aqui, ó, se eu falar assim,
eu quero medir a corrente elétrica lá da mesma convenção de circuitos. Quando eu estou falando das lacunas, eu estou tudo certinho, né? As lacunas são carga positiva, ela está vindo para a direita, a corrente está indo para a direita. Aí eu estou somando essa parada. Na hora que eu vou falar dos elétrons, os elétrons, tá? Se eu botei aquele sinal de menos lá, V é igual a menos μ vezes o campo, para dizer que elas andam ao contrário do campo. Para indicar que se o campo está para a direita, os elétrons estão indo para a esquerda. Tá? Mas repare, o que interessa aqui é para onde que eles estão se movimentando. Não estou olhando o campo do lado de cá. Tá? Aqui eu não estou falando assim, cadê o campo? Eu nem estou mostrando o campo, só estou falando, as cargas estão saindo da esquerda e indo para a direita. Se for de lacunas, a corrente elétrica foi para a direita. Se eu estou falando de elétrons, desenhar de vermelho, se os elétrons fisicamente saíram da esquerda e foram para a direita, é uma corrente de cargas negativas. Se os elétrons saíram da esquerda e foram para a direita, é uma corrente de cargas negativas. E aí o que vai acontecer com a corrente convencional? A corrente dos circuitos elétricos, ela é uma corrente que está indo ao contrário, tá? Está indo da direita para a esquerda. Então, em vermelho, eu estou mostrando o movimento físico dos elétrons. A partículazinha saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito. E aí, em verde, sei lá, em rosa, eu vou indicar a corrente convencional que aqueles elétrons causaram. A corrente convencional é para a esquerda. Tudo bem? Essa aqui é a corrente que os elétrons teriam causado se esse volume for um movimento de elétrons. Tudo bem? Agora, por que a gente soma ali um com o outro? Tá? Por quê? Aí, deixa eu... Por que a gente soma um ali com o outro? Tá? Porque no material, o que vai acontecer é o seguinte. Real, oficial agora, né? Eu tenho meu material aqui. Aí eu boto um campo, aplico um campo aí. O que vai acontecer com as lacunas no material? Tá tudo misturado lá. As lacunas, vou indicar só assim, ó, as cargazinhas positivas, elas vão andar para lá. E aí, como que elas contribuem para a corrente elétrica no final, que eu vou medir, tá? A corrente que eu vou medir mesmo. Eu vou ver corrente, eu vou indicar assim, tá? Ó, a corrente de deriva de lacunas, de P, tá? De lacunas, tá apontando na direção para a direita. As cargas estão indo para a direita, a corrente também está indo para a direita. Os elétrons vão seguir aquela mesma regra, tá? Quantidade dos elétrons, aquela velocidade, aquela coisa toda, mas a carga negativa, ela está indo para a esquerda. É o movimento físico de cada uma das cargas tende a ir para a esquerda. Só que, repare, o movimento delas para a esquerda, as cargas negativas indo para a esquerda, a corrente que eu vou medir lá no circuito é uma corrente de cargas positivas. Só me interessa a carga positiva. Tá? E aí, isso é o mesmo que falar que a contribuição da corrente que os elétrons estão causando na corrente é o contrário do movimento deles. Vai, então, existir uma outra componente, que é a corrente de deriva de elétrons, que é ao contrário do movimento físico dos elétrons. Por isso que lá no final das contas eu somei as duas componentes. Porque olha só, eu estou interessado nisso aqui no final. Essa aqui é a corrente que eu vou medir lá no meu circuito. Uma parcela, sei lá, quando eu meço lá 1 ampere, lá, bota um resistor e meço 1 ampere, tá? Uma parte desse 1 ampere foi causado por lacunas. Uma outra parte foi causada por elétrons. Como é que essas duas coisas se combinaram para juntar e fazer aquele 1 ampere? Uma parte é o movimento de lacunas indo para uma direção, outra parte é o movimento de elétrons indo na direção contrária, só que na hora que eu junto as duas componentes estão contribuindo, somando. Elas não estão cancelando uma coisa com a outra. Foi convincente? Deu para entender? Então aí eu poderia pensar que é como se eu tirasse um módulo aí e fizesse a soma das duas? Toma um pouco de cuidado em pensar que é o módulo, porque vai ver aqui que na deriva, na difusão, pode dar zoeira. Porque a difusão vai ser independente do campo. Aí pode dar zoeira na tua cabeça. Acho que a ideia é mais que uma carga negativa indo para a esquerda, em módulo,
Tipo, tem o mesmo sinal de uma positiva indo pra direita, né? Que os negativos, eles meio que Isso. cancelam. Porque no final das contas, quando a gente tá falando em circuito elétrico, nos circuitos elétricos não existe a ideia de carga negativa. No mundinho dos circuitos elétricos, no mundinho da eletrônica, não existe a ideia de carga negativa. Existe a ideia de carga elétrica. A teoria nasceu antes de alguém pensar que podia ter dois tipos de carga diferentes. O pessoal nasceu, quando alguém montou lá, botou uma pilha e botou um resistor a primeira vez, isso, e aí bolou a explicação a primeira vez, eles só pensaram assim, cara, vamos dizer que tem uma coisa aí dentro que chama de carga elétrica e ela se movimenta aí dentro. Não tinha essa ideia de que, tipo, tem tipos de carga diferentes. Tem carga elétrica. Carga elétrica é uma coisa só. Então, lá no mundinho dos circuitos, só existe corrente de cargas positivas. Só existe carga positiva. É tudo carga positiva. Só que na física, a gente percebeu que tem cargas diferentes. E aí, o que a gente está tentando fazer é ver. Repare, eu estou olhando o que está acontecendo na física, tem duas cargas, elas se movimentam, cada uma de um jeito. Só que eu estou tentando compatibilizar, traduzir de volta para o mundinho dos circuitos, quando só tem uma carga. Então, tudo que o elétron fizer, que é a carga negativa, tudo que o elétron fizer, na hora de eu contabilizar ele para somar numa corrente elétrica, no final das contas, eu vou contabilizar o contrário do movimento dele. Eu vou cancelar, eu vou botar um sinal de menos. E aí ficou lá, menos com menos, cancelou. Nesse caso aqui, particular, tá? É isso que está acontecendo. Eu preciso traduzir o elétron numa corrente de cargas positivas. E a gente vai fazer isso trocando o sinal dele. Então, muita atenção o que é o movimento dos elétrons, a física, muita atenção o que é corrente elétrica. A corrente elétrica é a corrente de cargas positivas, que a gente convencionou aqui, que é o que a gente vai usar lá em circuitos. Tudo bem? Posso seguir? Tá certo, professor. Tô Obrigado. de boa, né? Beleza. Então, vamos lá, ó. Difusão. Deixa eu trocar minha tela aqui, quero mostrar o vídeo para vocês. O que é difusão, tá? Difusão é um movimento de cargas causados por... Como se fosse um modelo... Aqui. Esse vídeo que tá bem bonitinho. Pensa só o que tá acontecendo aqui, tá? Nesse modelo que eu tô usando aqui, as cargas, elas são partículas, né? Eu tô pegando elétrons e eu tô considerando que eles são partículas. É um pouquinho mais sofisticado que isso, tá? Mas pensa que são partículas. Eu tô pegando as lacunas e tô considerando que elas são partículas, tá? Dá uma olhada aqui. Nesse vídeo aqui, o cara tá meio que simulando um monte de partículazinhas se movimentando aí e elas podem colidir umas com as outras, tá? E aí ele montou uma situação que tem, repare, tem dois tipos de partículas aí, tá? Tem partícula azulzinha, e repare que ela tá, tipo, espalhada na região inteira, tá? No volume inteiro que ele está considerando. E tem as partículas vermelhinhas, que elas estão concentradas num lado só do volume que ele está considerando aqui. Repare, tá? Tem um monte de partícula vermelha aqui do lado esquerdo, não tem nenhuma partícula vermelha do lado direito, ok? Só que, na hora que eu soltar o vídeo aqui, o que vai acontecer? Essas bolinhas aí estão se movimentando e elas podem colidir. Na hora que elas colidem, elas empurram umas às outras. Tudo bem? Tem essa interação delas, uma coisa batendo na outra e empurrando umas às outras, tá? Vai fazer essas partículas vermelhinhas se espalharem. Olha só, observe, tá? Olha lá o que está acontecendo. Vocês não estão ouvindo o cara falar, mas também não interessa muito, tá? Bora. Olha lá, ó. Repara que passou um tempinho, tem partícula agora, ó. Antes tinha todas as partículas, sei lá, imagina que tinha 1000 partículas vermelhas do lado esquerdo, não tinha nenhuma do lado direito. Agora tem menos partículas do lado esquerdo vermelhas, tá? E tem mais partícula vermelha do lado direito. Tudo bem? O que a gente vai dizer? Esse aqui é o mecanismo de difusão, tá? Assim, não tenho como ilustrar melhor do que isso, tá? O que a gente vai dizer, tá? A gente vai dizer que existe uma tendência a cargas ou partículas que têm uma concentração muito alta numa região e uma concentração muito baixa em outra região a tenderem a migrar para equalizar a quantidade, tá? A densidade delas no volume inteiro. É tipo um gás.
É a mesma coisa que acontece quando eu tô aí, no exemplo da sala de aula, isso funciona melhor, porque eu tô no auditório, eu tô razoavelmente próximo de vocês e eu não tô via internet. Mas pensa que você tá lá no auditório, você tá me vendo, e aí eu abrisse um vidro de perfume, bem perto aqui do meu nariz. Na hora que eu abro o vidro de perfume, não dá um segundo, eu sinto o cheiro do perfume. Isso quer dizer que saiu alguma coisa de dentro da garrafa do perfume e chegou no meu nariz. Saiu de dentro, chegou lá. Só que você não percebeu nada ainda. Você não sentiu cheiro nenhum. Se eu deixar esse negócio aberto lá durante um tempo, se esse perfume for suficientemente forte, tá? Você, depois de alguns segundos ou depois de alguns minutos, vai perceber o cheiro desse perfume. Vai chegar em você, tá? O que aconteceu? De alguma forma, as partículas saíram da garrafa, de dentro da garrafa do perfume, onde elas tinham uma concentração bem alta, e se movimentaram pelo espaço para uma região que tinha poucas partículas. Você não estava sentindo cheiro nenhum, e de repente você começou a sentir cheiro, é porque chegou em você lá, de alguma forma, tá? Esse mecanismo é o mecanismo de difusão. Ele depende, tá? Ele depende do gradiente de concentração de cargas. As cargas, ou no caso aqui as partículas tendem a sair, tendem a migrar do lugar onde elas estão em uma concentração alta para o lado onde elas estão numa concentração baixa. E aí o sentido disso é tentar se espalhar, como se fosse um gás. Ele tenta ocupar o volume inteiro, tá? Ele tenta ocupar o volume inteiro se espalhando. E aí percebam que, eu vou soltar o vídeo de novo, tá? Mas olha a situação que está aqui pausado. Tem mais ou menos, não exatamente, mas tem mais ou menos a mesma quantidade de carga vermelha aqui, de partícula vermelha do lado esquerdo, do que tem do lado direito. Ainda tem mais do lado esquerdo, mas já está mais equalizado isso aqui, tá? E aí o que você vai perceber é que cada vez mais, quando está cada vez mais igual, vai ter partícula do lado vermelha atravessando para o lado esquerdo, mas vai ter partícula vermelha que estava no lado direito atravessando para o lado esquerdo. E aí chega uma hora que, quando a coisa está mais ou menos equalizada aqui, tem mais ou menos a mesma densidade de um lado e do outro, eu não vejo mais o movimento delas. Por quê? Tem partícula indo para um lado, tem partícula indo para o outro, e aí quando eu faço meio que a média do movimento delas, tá? Eu calculo uma média para ver se tem uma direção preferencial de movimento, eu não tenho mais uma direção preferencial de movimento, ela meio que cancela e dá zero, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Soltei o vídeo de novo. Ah, e ele vai ficar pausando, né? Olha lá. Botou a verdinha lá. E aí, repare, tende a espalhar. Ele botou a verdinha, tudo do lado direito, e elas tenderam a espalhar. E aí meio que você tende a meio que parar de ver o movimento das verdinhas. Deixa eu botar aqui de novo para vocês. Ó. Olha o que está acontecendo aqui. Ele pintou umas ali de verde, escolheu, e elas estão todas lá no lado direito. E aí, quando eu soltar a simulação aqui, soltar o vídeo de novo, o que vai acontecer? Você vai perceber claramente no início o movimento delas, bem forte, tá? O movimento delas, dessas verdes, tendendo a ir espalhar para o lado esquerdo. Só que depois de um tempo, você vê só a bagunça de verde para todo lado. Você não vê mais uma direção preferencial delas. Então perceba, eu vou soltar agora e vocês vão ver elas se movimentando para a esquerda, ó. Olha lá, elas indo para a esquerda, espalhando para a esquerda. Beleza? Passou um tempo. Você não vê mais elas ali, você vê verde para todo lado agora. Se você ficar olhando essa coisa. Tudo bem? Esse é o mecanismo de difusão. Só que percebam que é uma coisa dinâmica. Olha lá, ele marcando o movimento, a trajetória de uma partícula específica. Ela vai para todo lado. Tá? Vou repetir aqui, ó. Ele vai marcar o movimento de uma partícula específica. Se ele estivesse olhando só uma sozinha. Olha. Cadê ela? Bora. Olha lá ela. Uma partícula, se você olhar ela individualmente, ela vai para todo lado. Ela vai para os dois lados. O que que eu vou dizer que não vejo mais o movimento preferencial é que, repare que ele pegou lá uma partículazinha, quando ela atravessou aqui, ó, da esquerda para a direita, tinha uma outra igual a ela na média, atravessando da direita para a esquerda. E aí, quando eu olho meio que o bolão lá, o panorama geral, eu não estou vendo nenhuma preferência de movimento. Eu estou vendo azul para todo lado. Eu estou vendo verde para todo lado. Eu estou vendo vermelho para todo lado. Eu não estou vendo essas coisas meio que tipo migrarem de um lado para o outro mais.
Ao passo que, quando estava bem concentrado num lado, uma das cores, aí a gente viu ela espalhando. A gente viu elas meio que tendendo aí para o outro lado até espalhar. Tudo bem? Então, com essa imagem na cabeça, Professor, a gente vai... Pode falar. então, se a gente for pensar nessa ideia da dinâmica, né, desse movimento, a gente pode completar que mesmo que eu não tenha uma presença de um campo elétrico, sempre eu vou ter uma corrente de difusão? Sim, e aí olha só o que vai... Porque você percebeu que aqui, aí vamos lá, vamos aqui para o mundinho das cargas elétricas agora no material. Você percebeu que o que vai acontecer é, se tiver muita carga num lado, deixa eu botar, aqui que eu não estou conseguindo desenhar. Se eu tiver meu material aqui, e eu tiver muita carga de um lado, eu vou desenhar tipo, eu vou desenhar assim, ó. Imagina que eu tenho um volumezinho aqui também. E as cargas de um tipo, tá? Sei lá, imagina que sejam elétrons, tá? Então, tudo concentrado numa região aqui. Na hora que eu soltar, não tem campo nenhum aplicado aqui. Não tem nenhum campo externo aqui atuando, tá? Zero campo. Na hora que eu soltar essa parada, o que vai acontecer? Essas partículas aí, elas vão tender a espalhar e elas vão tender a ocupar a parada toda. E elas vão ficar meio que dispersas. Pensa assim, ó, no antes e um depois aí, do que eu acabei de desenhar, tá? Antes estava tudo concentrado ali. Desenhei mais vermelho, mais forte ali. Numa região. Eu deixo passar um tempo, a coisa espalhou para tentar ocupar o volume todo. Para as cargas ficarem ocupando o volume todo e como se fosse um gás aqui dentro. As cargas funcionam bem parecida com um gás aqui dentro, tá? Inclusive, lá em materiais, é justamente a conta que vocês vão fazer. O pessoal tinha o que a gente chama de mecânica estatística, é a mecânica dos gases, tá? As contas todas são feitas com os gases, e aí começa lá a disciplina revisando, olha só como é que funciona um gás, blá, 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 conta, não sei o quê, para os gases. Só que as partículas aqui dentro, elas funcionam como se fossem gases, por conta desse movimento aqui. E aí o que você vai aproveitar é, então vamos usar a mesma modelagem matemática dos gases e vamos aplicar aqui dentro. Aí você começa a estudar o movimento das cargas como se elas fossem gases aqui dentro. Tudo bem? É exatinha essa conta aqui, igualzinha, tá? Só que o que aconteceu? Repara aqui no negócio. Tinha carga... Opa, aí eu preciso... Tinha carga aqui, num lugar, e aí a carga foi para outro lugar. Claramente ela andou daqui. Então, vai ter uma corrente também elétrica aqui. Tem carga, tem movimento dessas cargas, a carga saiu de um lado e foi para o outro, eu vou medir uma corrente. Tudo bem? Eu vou medir uma corrente. Quanto que vai ser essa corrente? Eu só vou dar o resultado final aqui, mas vai ser a corrente que eu vou medir, vai depender, tá? Da área da seção com que isso acontece, a área que é H vezes W, depende dessa área aqui, tá? Depende da carga de que cada partícula carrega consigo, depende do gradiente de concentração de cargas, X, e aí eu vou colocar uma escala, eu vou dizer que X é essa direção aqui. Então, depende do gradiente de concentração. Gradiente é uma derivada, tá? Depende desse gradiente. O que esse dN, dq, dx aí tá falando pra gente? Tá falando que se eu tenho... Vamos lá, ó, vou fazer um gráfico aqui. Do lado de cá, eu vou botar a concentração de elétrons. Olha só, numa situação inicial, eu tenho 0,000 cargas, uma concentração de cargas aqui e meio que zero de cargas para cá. Ó. O que o gradiente, o que interessa para forçar esse movimento? A diferença de concentração que eu tenho daqui para cá. De um lado eu tenho que ter muito, do outro lado tem que ter pouco. Tudo bem? Então a derivada dessa coisa aqui é positiva nessa direção X aí, ó. De um lado tem muito, do outro lado tem pouco. Pensa assim, tá?
E aí o movimento é nessa direção desse gradiente, tá? Só que também eu vou adicionar aqui uma constante de proporcionalidade que vai ser, que eu vou chamar de dN, no caso aqui dos elétrons, tá? Que eu tô colocando a equação dos elétrons. Depende de uma constante para eu poder ajustar essa curva, porque depende do material, depende da temperatura, uma tonelada de coisa, que a gente vai chamar simplesmente de constante de difusão. Constante de difusão. Que também acaba sendo algo que nasce aqui numa equação, no mundo matemático, mas que também é alguma coisa que tem uma interpretação física que pode ser medida, tá? Constante de difusão, tudo bem? Ele dá uma noção como se fosse uma ideia de oleosidade, assim, de viscosidade, tá? É quase, pensa assim, tem alguns materiais, tipo água, que as coisas escorrem fácil. Tem alguns materiais, tipo mel, melaço, tipo óleo, que ele escorre um pouco mais devagar. Essa constante aqui, ela dá uma noção um pouco como se... Ela dá uma medida parecida com isso aí, só que como é que essas cargas, como é que as partículas escorrem aí dentro desse material, tá? É uma noção, assim, na minha cabeça é assim que eu interpreto, porque essas constantes aqui, na hora que a gente fala, a matemática das duas coisas é parecida, e aí tem uma constante também de ajuste, e as duas são mais ou menos essas constantes de ajuste, tá? Então, pensa mais ou menos assim. Segundo, repare que o movimento das cargas é contra o gradiente de difusão. Então, perceba aqui, se eu tenho muito do lado de cá e pouco do lado de cá, a derivada aqui está diminuindo na direção do x. Tá? A derivada está diminuindo na direção do x. Tudo bem? Então, elas tendem aí. O gradiente, a derivada, tende a medir. Tende a apontar de onde tem pouco para onde tem muito. A derivada aponta de onde tem pouco para onde tem muito. Ela aponta na direção do crescimento. O movimento é ao contrário dessa derivada. O movimento de cada partícula individualmente. Tá? Elas vão sair de onde tem muito para onde tem pouco. Então, perceba que o movimento é contra essa derivada, tá? Então, é menos o gradiente. Vou botar um sinal de menos. Só que eu estou falando da corrente elétrica. Se o elétron saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito, a corrente elétrica é menos isso. Então, vai aparecer um menos aqui e vai cortar menos com menos, vai ser mais para os elétrons. Tudo bem? Só que para as lacunas, o movimento delas não vai ter esse menos aqui, ó, de que eu botei para ajustar o movimento de cargas negativas e virar de cargas positivas. Nas lacunas já é o movimento de cargas positivas. Então, o que a gente vai ter? Movimento aqui, ó, densidade de corrente de elétrons vai ser Q vezes a constante dos elétrons vezes o gradiente de concentração de cargas dos elétrons. Positivo. Já a corrente que a gente vai medir lá nos circuitos. Já a densidade de corrente das lacunas vai ser, eu não estou conseguindo escrever, vai ser menos a carga vezes a constante, que pode ser um número diferente para as lacunas, e em geral vezes o gradiente de concentração das cargas. Tudo bem? Porque elas andam ao contrário do gradiente. Então, nas lacunas, elas andam ao contrário do gradiente e já é o movimento que eu estou interessado. Então, aquele menos veio do menos gradiente. Na de elétrons, elas andam ao contrário do gradiente, só que a corrente que eu quero, que eu estou interessado, é ao contrário do movimento delas. Então, entrou lá menos com menos e cancelou. Tudo bem? E aí, na hora que eu junto as duas, tá? A corrente total vai ser uma menos a outra. Perceba, em vez de ser uma mais a outra, como foi lá na deriva. Por isso que eu não gosto de ficar pensando em módulo, nada disso, tá? Eu só penso assim, tipo, cara, tem a corrente, como é que é o movimento das cargas, aí ao contrário, não sei o quê, tenta ajustar aí, tá? Mas lá na hora que a gente estiver lá no circuito, não se preocupem com esse detalhe. Lá na hora que a gente estiver mexendo nos circuitos, a gente não vai separar mais a corrente de carga, de elétron e de lacuna. A gente só vai falar, tem a corrente total. Ponto final. Tá? Já vai estar tudo ajustado. A gente vai seguir esse caminho para poder já ajustar tudo e chegar numa equação final, que é o que vai interessar para a gente. Tá? Esse aqui é o movimento de difusão. Tá?
existe uma equação, que é uma relação entre essas coisas todas, que eu não vou demonstrar aqui. Lá em materiais tem uma demonstração de por que isso acontece. Eu simplesmente vou colocar ela aqui, mas existe uma relação, tem um teorema que relaciona os dois mecanismos, tá? Que a gente chama de relação de Einstein. Relação de Einstein. Que vai falar o seguinte para mim. Einstein. Que vai falar o seguinte para mim. A razão entre a constante de difusão para o mesmo material e para o mesmo tipo de partícula, para o elétron ou para a lacuna, separado. Mas a razão entre a constante de difusão, que caracteriza o movimento por difusão, e a mobilidade, que caracteriza o movimento por deriva, isso aqui vai ser uma constante que é Kt sobre Q, onde T é a temperatura, que isso aqui está, onde isso aqui está acontecendo, Q é a carga do elétron, a carga básica, a carga elementar, K é a constante de Boltzmann, tá? Só que isso aqui, para uma dada temperatura, é aproximadamente constante, tá? A gente vai chamar isso aqui de tensão térmica, porque depende da temperatura. Tensão térmica. E, para todos os efeitos aqui para a nossa discussão de agora em diante, a gente já vai deixar pré-calculado, porque a gente já sabe quanto que é a constante de Boltzmann, a constante universal, quanto que é a carga do elétron, e a gente vai considerar a temperatura ambiente, tá? 300 Kelvin. Isso aqui vai ser aproximadamente 26 milivolts, é 25, qualquer coisa, a gente vai aproximar por 26 milivolts na temperatura de 300 Kelvin, tá? E aí isso daqui vai ser um indicador para a gente de que a temperatura influencia na corrente que a gente vai medir lá nos circuitos. E é essa equaçãozinha aqui, a básica, para a gente conseguir fazer sensores de temperatura, tá? Por quê? Porque eu vou fazer um circuito, eu vou tentar produzir corrente constante nele, corrente constante, só que essa corrente constante é, na verdade, uma corrente que depende dessa tensão térmica. Então, a corrente lá que depende dessa tensão. Então, se aumentar a temperatura, mexe na corrente, porque mexe naquela relação ali, ó, entre a difusão e a deriva. Aquela relação se desbalanceia e a corrente aumenta ou diminui. Pode aumentar ou pode diminuir, depende do que está acontecendo, tá? Então, mexe a temperatura, eu vejo a corrente mudar, por conta desse mecanismo aqui. E aí eu consigo lá, medindo a corrente, dizer quanto que dá, caracterizar a temperatura. Tudo bem? É muito utilizado isso aqui para fazer sensor de temperatura. Vocês vão ver lá que vai aparecer em algumas equações que a gente vai tratar aqui um pouco para frente. Equações lá no nível do circuito. Para sumarizar, então, pessoal, o testinho de vocês deve estar aberto, tá? Então, para sumarizar aqui, a gente viu dois mecanismos de transporte de carga, de como é que as cargas se movimentam. Deriva é o causado pelo campo elétrico. Difusão é o causado por esse gradiente de concentração de cargas, como se fossem gases aqui dentro, tá? O que a gente vai fazer na aula que vem? A gente vai pegar todas essas informações, material tipo N, material tipo P, deriva, difusão, vai juntar tudo isso, e vai formar uma estrutura um pouquinho mais complicada, que tenha, tá? Tanto o material tipo N quanto o material tipo P, e a gente quer ver como é que ele se comporta eletricamente. Então, o que a gente vai fazer? Juntar esses dois materiais, fazer o que a gente vai chamar de junção, juntar os dois materiais, e vai estudar no caso, vou ter 4 componentes de corrente, né? Corrente de deriva dos elétrons, corrente de deriva das lacunas, corrente de difusão dos elétrons, corrente de difusão das lacunas. Vou estudar as 4 correntes para poder falar assim, tudo bem. Na hora que eu boto uma tensão, quanto que é a corrente total que eu estou vendo lá? Ah, é tanto. E aí a gente vai caracterizar esse cara aí. E vai chamar isso de diodo. Tudo bem? É isso que a gente vai chegar na aula que vem. O testinho de vocês deve estar aberto. Está na seção 3 lá, tá? Relativa à aula passada, né? Que já era aula sobre essa física básica lá de diodos, semicondutores. Então dá uma olhada aí, procura aí, vê se todo mundo encontrou. Não é continuação de não idealidades, não? Parece teste 7, não idealidades dos... O testinho